Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Hoje eu vim trazer uma palavra de algo que me tocou ontem à noite quando eu estava usando a internet, tá? Antes disso eu quero fazer minha confissão. Eu confesso que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todos sempre. Amém. Então, deixa eu fechar a janela aqui por causa do barulho lá da rua, para diminuir. Então, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que me tocou ontem. Ontem eu estava no YouTube. E eu vi alguns vídeos intitulados Faz o L, hashtag Faz o L. Então eu vi que tem muitos vídeos numerados, é lógico, né? Eu vi lá um canal que tinha, não sei se 40, 60 vídeos, hashtag Faz o L. E esses vídeos, eles foram dedicados às pessoas que se arrependeram de ter votado no Lula. E eu estive analisando alguns vídeos, uma boa parte dessas pessoas são pessoas muito pobres, pessoas humildes. Então eu vi que também em um desses vídeos, várias pessoas reclamando que o governo cortou o auxílio emergencial e também o Bolsa Família e também o Vale Gás. Então várias pessoas tiveram corte nesses benefícios, e eu percebi que os maiores prejudicados foram as pessoas do Nordeste. E uma outra coisa que aconteceu, né? Não sei quantos irmãos estão inteirados, estão sabendo da transposição das águas do São Francisco. Foi um projeto que foi feito no governo do Lula, nos primeiros 2 governos dele, mas não tinha sido entregue. Então no governo Bolsonaro, o Bolsonaro entregou a obra, e as pessoas passaram a ter água encanada em casa, porque anterior a isso as pessoas tinham água de cisterna. E o que aconteceu? Durante o governo do Lula, as pessoas nordestinos, eu vi um vídeo onde os nordestinos fazendo protestos porque foi cortado essa água que vinha do Rio São Francisco, tá? E foi dito também, um desses vídeos que eu vi, que o governo informou que essas pessoas não precisam de água encanada porque elas têm cisterna em casa. Então, gente, eu vi que parte do povo, a parcela mais pobre do povo, já está sofrendo. E não é pouco. E eu gostaria de ler uma passagem aqui com vocês, que está na tela, que diz assim, está no livro de Jeremias 36, a partir do verso 1. Diz assim, ó: Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se... desculpa, gente, peraí. Para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Até aqui só, até o verso 3. Ontem, quando eu estava vendo esses vídeos, eu entrei em oração e perguntei ao Senhor se esses vídeos eram realmente verdade ou se não. E o Senhor respondeu para mim que os vídeos são reais, que as pessoas, que o Lula está cortando os benefícios
que essas pessoas mais pobres recebem e que ele quer provocar fome. Então, esses vídeos, eles são reais, as pessoas estão realmente perdendo seus benefícios e o Lula quer provocar fome. Então, assim, eu quero falar, quando eu tinha o canal da Igreja Primitiva Brasil, algumas pessoas aqui que estão já neste canal, elas me conhecem do canal Igreja Primitiva Brasil, sabem que eu falava a respeito de uma fome que ia vir sobre o Brasil desde 2016 e que eu falava para as pessoas guardarem alimentos. Eu enfrentei muita oposição em relação a isso. E o que eu quero destacar aqui, irmãos, não é eu sou ignorante, eu estou aprendendo a falar, eu estou aprendendo a conversar, eu estou aprendendo a pregar, eu estou aprendendo a atender o chamado de Deus. Eu ainda não sei falar como é devido, mas eu estou aprendendo, estou num aprendizado. Então, o que acontece? Em 2016, o Senhor permitiu que eu soubesse que ia vir fome sobre o Brasil. Então eu comecei a divulgar isso nos vídeos. O Senhor também permitiu que eu soubesse que viria também uma guerra sobre o Brasil. Então eu comecei a divulgar isso e enfrentei a oposição por vários tipos de pessoas na internet. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Senhor permitiu outras pessoas também falarem. Não só eu falava, mas tinha outras pessoas falando também de fome no Brasil, de guerra e de outras coisas. E eu me lembro que naquela época o YouTube ficou cheio de vídeos a respeito de fome, de tsunami, guerra. E o que nós ouvimos muitas vezes é que nós éramos os profetas do caos. Então chamavam a gente de profeta do caos. Até hoje, até o ano passado, eu acho, chegaram a me chamar de profeta do caos. Então o que acontece? Faz anos que o Senhor tem avisado para o povo brasileiro se converter de verdade. Tem anos, pelo que eu tenho conhecimento, desde 2014, o Senhor vem dando esses avisos. Talvez até antes, mas eu estou falando pelo que eu tenho conhecimento, desde 2014. Então, assim, o Senhor tem falado para o povo se converter. Olha, se converte, senão vai vir a fome. Brasil, se converte, senão vai vir guerra. Assim como acontecia com o povo de Israel, quando eles se desviavam da palavra de Deus, Deus não trazia juízo de imediato. Deus enviava profetas para avisar, como está aqui no livro do profeta Jeremias, que diz assim, porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada um se converta do seu mau caminho. Então, o que eu quero dizer, todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil é permissão de Deus para que o povo brasileiro se converta. Porque Jesus está voltando e a igreja não está pronta, o povo de Deus não está pronto. E para que não fique, a maioria das pessoas não fique fora do reino de Deus, o Senhor está permitindo que venham essas tribulações para que o povo, na angústia, na aflição da tribulação, clame o nome dele e se converta dos seus pecados para a salvação da alma. Aqui, a gente passa por dificuldade. Eu estava conversando com o irmão ontem, e o irmão perguntou se eu estava bem. E eu falei de algumas coisas que eu estava sentindo, do inchaço no joelho, inchaço nos pés, barriga inchada, várias partes do corpo inchado, dores nas juntas. Então, eu falo, quando a pessoa pergunta, eu falo, mas eu sempre digo, eu estou bem porque eu estou na graça. Eu estou com todos esses problemas de saúde e tenho outros problemas que não são de saúde também, mas eu estou na graça. A enfermidade vai passar,
A fome vai passar. Muita gente pode dizer assim, ela tá falando isso porque não é ela que tá passando fome. Gente, aqui quando eu vim pro Uruguai, eu e meu marido, nós passamos por uma prova, passamos fome. 2 anos eu fiquei tão magra, que eu ficava deitada para não gastar energia, porque eu não tinha como repor. Para não falar que a gente não comia nada, eu ficava, a minha sogra mandava, o meu sogro recebe leite da prefeitura da cidade onde ele mora, e eles não tomam leite. Então minha sogra pegava os saquinhos de leite, abria e colocava na garrafa de refrigerante e mandava pra gente. E eu passava o dia com um copo de leite, com café e açúcar. Quando eu ia almoçar, eu fazia aquele pouquinho de arroz que tinha e eu via que meu marido foi trabalhar sem almoçar, eu não almoçava também. Eu pensava, o Carlos não almoçou, eu também não vou almoçar. E à noite nós dois jantamos um pouquinho de arroz. Então, eu passava o dia, gente, com um copo, 2 copos de leite com café. E à noite eu comia um pouquinho só de arroz com meu marido. Só arroz. Então, não foi fácil também. Peraí, gente, só um minuto. Não foi fácil também. Tirar isso aqui. Essas atualizações aparecem bem na hora que a gente tá. Pronto. Então, não foi fácil também. Na época eu escondia dos vizinhos, das pessoas. Eu e meu marido, a gente não falava pros outros, porque nós não queríamos que o nome de Deus fosse envergonhado, porque o povo sabia que nós éramos cristãos, e eu não falava pros vizinhos. Os vizinhos falavam, você tá muito magra, mas eu não falava o motivo, eu falava que era porque eu tinha um problema no fígado, eu não menti, porque realmente estava com problema, porque a falta de alimentação acaba trazendo problema de estômago, problema de fígado, problemas nos órgãos digestivos. Então, eu não falava. Então, eu passei. Graças a Deus, a minha situação, eu e meu marido, a situação financeira melhorou hoje. Nós estamos um pouco melhor. Eu dou glórias a Deus por isso. O Senhor tem nos abençoado. Mas ainda a gente passa por algumas aflições, a gente passa por algumas dificuldades. Então, assim, irmãos, voltando ao assunto do vídeo. Então, o Senhor vai permitir fome? Vai permitir. Não sei se todo mundo, eu acredito que nem todo mundo vai passar, porque aqueles que se apegarem a Deus, o Senhor falou para mim, aqueles que se apegarem a mim, eu estarei com eles. Foi essa a resposta que o Senhor me deu. O Senhor falou para mim que o Lula está sim querendo provocar fome no Brasil, mas que aqueles que estiverem com Deus, o Senhor estará com eles. Aqueles que buscarem a presença de Deus, o Senhor estará com eles. Então, assim, é tempo de arrependimento. E não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus diz em vários versículos que é assim que funciona. Quando o povo se desvia da salvação, vamos dizer assim, Deus, por compaixão, por misericórdia, Ele permite que venha luta para que o povo possa voltar a buscar a presença dele, para que o povo possa se arrepender de seus pecados, para que o povo possa se santificar, se consagrar, orar, jejuar, clamar, chorar na presença de Deus, e assim Deus retirar o mal que ele disse que ia fazer. Não foi isso que aconteceu com os ninivitas? Eles estavam no pecado, Deus enviou Jonas, Jonas foi lá, pregou contra a cidade e os ninivitas se arrependeram. Eles colocaram, os ninivitas colocaram até os animais para jejuar, as crianças para jejuar, todos entraram no jejum. E o Senhor não destruiu a cidade. Depois foi destruída, mas naquele momento, aquela geração, inclusive Jesus comenta isso no Novo Testamento, aquela geração de ninivitas, ela se salvou, porque ela se arrependeu do pecado. Porque quando ela ouviu que vinha o juízo de Deus contra ela, o povo da cidade se arrependeu e buscou a presença de Deus, e Deus não trouxe o mal que ele falou que ia trazer para aquela cidade.
E no caso, no Brasil, gente, desde 2014 que eu estou ouvindo profecias para o Brasil se arrepender. E as igrejas estão cada vez pior. Cada ano que passa, eu vejo cada coisa. Às vezes meu marido me mostra, eu falo pro meu marido nem comentar, nem olhar. Porque ele não tem uma estrutura espiritual para ouvir certas coisas. Então, assim, ontem, não sei se foi ontem ou foi anteontem, ele me mostrou um áudio de uma pastora, uma tal de pastora Patrícia, e ela tava falando da oração, quanto que ela cobrava para fazer oração. Que ela era uma mulher ungida de Deus, que Deus ouvia ela, que ela tinha muita comunhão com Deus, e por isso Deus ouvia as orações dela, e então ela estava oferecendo oração por um valor X. Aí ela oferecia oração e depois mais profecia, outro valor. Aí cada coisa que ela incluía na oração, oração, revelação e profecia, outro valor mais caro. Então a mulher vendendo, se dizendo, que eu não acredito que aquela mulher realmente fosse uma mulher de Deus, mas vendendo, supostamente vendendo os dons de Deus. Vendendo profecias, vendendo oração, vendendo, como que fala? Revelações. E tá cheio de gente assim, essas igrejas pretas no Brasil, o povo enganado, muita gente enganada só na Bola de Neve, tem milhares de pessoas só na Bola de Neve, que é uma igreja satânica. Fora aquela igreja casa, a igreja Por Amor, a igreja do pastor Hermes Fernandes, a igreja do Ricardo Gondim, a Bethesda. Todas essas igrejas são igrejas satanistas. A Deus é Amor infelizmente, se tornou satanista com o Davi Neto. Então, as igrejas estão indo de mal a pior. Não estou dizendo aqui, irmãos, que não tem igreja santa. Tem, mas é a minoria. Tem igrejas que estão vendo essas coisas, já está sentindo que Jesus está voltando. Então, tem pessoas que estão se santificando ainda mais. Então, se santifique ainda mais. Olha para essas coisas e pensa, realmente Jesus está voltando. Eu preciso me santificar, eu preciso me consagrar. Porque realmente, gente, a coisa no Brasil vai ficar mais estreita. Eu falo isso porque o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, vai vir fome sobre o Brasil. E quem puder guardar alimento, guarda. Eu acho que pouca gente vai poder guardar alimento agora, porque o preço do arroz, eu fiquei assustada. Em alguns lugares, R$60 o preço de 5 quilos de arroz. Eu vi alguns vídeos, pessoas mostrando aqui na internet também isso ontem. O preço dos alimentos no mercado, eu fiquei assustada. O Brasil está ficando mais caro que o Uruguai. O Uruguai sempre foi conhecido por um país caro, mas o Brasil está ficando mais caro que o Uruguai. Isso se já não tiver mais caro. Então é isso, gente. O principal dessa mensagem que eu quero passar é: vamos nos arrepender, vamos nos consagrar, vamos buscar a presença de Deus, porque as coisas vão piorar. Vamos fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, porque as coisas vão piorar. Vamos pedir revestimento espiritual da parte de Deus. Vamos pedir paciência, perseverança da parte de Deus para a gente suportar as coisas que ainda estão por vir e não perdermos a nossa salvação. Porque aqui a alegria vai passar, o dinheiro vai passar, a pobreza vai passar, a doença vai passar. Tudo aqui é passageiro. Tudo. Mas a vida com Deus é eterna. A vida depois da morte, ela é eterna. Então, vamos buscar a vida com Jesus. Vamos buscar andar pelo caminho estreito, pela porta estreita, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui a mensagem. Deus abençoe os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Amém.